Filocália. Santo Evagrius, o Solitário. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Santo Evagrius, sobre o discernimento entre paixões e pensamentos. Dos demônios que se opõem a nós na prática da vida ascética, há 3 grupos que lutam na linha de frente: aqueles a quem foi confiado o apetite da gula, aqueles que sugerem pensamentos avarentos e aqueles que nos incitam a buscar a estima dos homens. Todos os outros demônios seguem atrás, e por sua vez, atacam os já feridos pelos 3 primeiros grupos. Pois ninguém cai no poder do demônio da impureza, a menos que primeiro tenha caído por causa da gula, nem a raiva de alguém é despertada, a menos que se esteja lutando por comida, posses materiais ou pela estima dos homens. E ninguém escapa do demônio do abatimento, a menos que não experimente mais sofrimento quando privado dessas coisas. Nem ninguém escapará do orgulho, a primeira geração do diabo, a menos que se tenha banido a avareza, raiz de todo o mal, porque a pobreza torna o homem humilde. Em suma, ninguém pode cair no poder de qualquer demônio, a menos que tenha sido ferido por aqueles da linha de frente. É por isso que o diabo sugeriu estes 3 pensamentos ao Salvador. Primeiro, ele o exortou a transformar pedras em pão, então ele prometeu a ele o mundo inteiro, se Cristo se prostrasse e o adorasse, e em terceiro lugar ele disse que, se nosso Senhor o ouvisse, ele seria glorificado e nada sofreria ao cair do pináculo do templo. Mas nosso Senhor, tendo se mostrado superior a essas tentações, ordenou ao diabo que fosse para trás. Desta forma, ele nos ensina que não é possível expulsar o diabo, a menos que rejeitemos com desprezo esses 3 pensamentos. Todos os pensamentos inspirados pelos demônios produzem dentro de nós concepções de objetos sensoriais. E, dessa forma, o intelecto, com essas concepções impressas nele, carrega as formas desses objetos dentro de si. Assim, ao reconhecer o objeto apresentado a ele, o intelecto sabe qual demônio está se aproximando. Por exemplo, se o rosto de uma pessoa que me fez mal ou me insultou aparece em minha mente, reconheço o demônio do rancor se aproximando. Se houver uma sugestão de coisas materiais ou de estima, novamente ficará claro qual demônio está me incomodando. Da mesma forma com outros pensamentos, podemos inferir do objeto que aparece na mente qual demônio está próximo, sugerindo esse objeto para nós. Não estou dizendo que todos os pensamentos sobre essas coisas vêm dos demônios, pois quando o intelecto é ativado pelo homem, é sua natureza produzir as imagens de eventos passados. Mas todos os pensamentos que produzem raiva ou desejo de uma forma contrária à natureza são causados por demônios. Pois, por meio da agitação demoníaca, o intelecto comete adultério mentalmente e se enfurece. Portanto, não pode receber a visão de Deus, que nos coloca em ordem, pois o esplendor divino só aparece ao intelecto durante a oração, quando o intelecto está livre de concepções de objetos sensoriais. O homem não pode afastar pensamentos apaixonados, a menos que zele por seu desejo e poder incisivo. Ele destrói o desejo por meio de jejuns, vigílias e dormindo no chão, domando seu poder incisivo por meio de longanimidade, tolerância, perdão e atos de compaixão. Pois com essas 2 paixões estão ligados quase todos os pensamentos demoníacos que levam o intelecto ao desastre e à perdição. É impossível superar essas paixões a menos que possamos nos elevar acima do apego aos alimentos e posses, à autoestima e até mesmo ao nosso próprio corpo, porque é através do corpo que os demônios frequentemente tentam nos atacar. É essencial, então, imitar as pessoas que estão em perigo no mar e atirar coisas ao mar por causa da violência dos ventos e das ondas ameaçadoras. Mas aqui devemos ter muito cuidado no caso de lançarmos coisas ao mar, apenas para sermos vistos, fazendo isso pelos homens. Pois então obteremos a recompensa que desejamos, mas sofreremos outro naufrágio, pior do que o primeiro, desviado de nosso curso pelo vento contrário do demônio da autoestima. É por isso que nosso Senhor, instruindo o intelecto, nosso timoneiro, diz nos evangelhos. Abre aspas. Vede, não deis esmolas na frente dos outros, para serem vistos por eles, pois a menos que você preste atenção, você não terá a recompensa de seu Pai que está no céu. Fecha aspas. Novamente, ele diz. Abre aspas. Quando você ora, não deve ser como os hipócritas são, pois adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês, eles obtêm a recompensa que desejam. Fecha aspas. Ele também diz.
Abre aspas. Quando você jejuar, não faça uma cara sombria, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto, para que os homens os vejam em jejum. Em verdade, eu vos digo, eles obtêm a recompensa que desejam. Fecha aspas. Observe como um médico das almas aqui corrige nosso poder insensível por meio de atos de compaixão, purifica o intelecto por meio da oração e pelo jejum diminui o desejo. Por meio dessas virtudes, o novo Adão é formado, feito novamente à imagem de seu Criador, um Adão em quem, graças ao desapego, não há nem masculino nem feminino, graças à unicidade de fé, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Devemos agora indagar como, nas fantasias que ocorrem durante o sono, os demônios imprimem formas em nosso intelecto. Normalmente o intelecto recebe essas formas tanto pelos olhos quando está vendo, ou pelos ouvidos quando está ouvindo, ou por algum outro sentido, ou então pela memória, que desperta e imprime no intelecto as coisas que tem experimentado através do corpo. Agora me parece que em nosso sono, quando a atividade de nossos sentidos corporais é suspensa, é despertando a memória que os demônios fazem essa impressão. Mas, nesse caso, como os demônios despertam a memória? É pelas paixões? Claramente é assim, pois aqueles em um estado de pureza e desapego não experimentam mais fantasias demoníacas durante o sono. Há também uma atividade da memória que não é demoníaca, é causada por nós mesmos ou pelos poderes angelicais, e por meio dela podemos encontrar os santos e nos deleitar em sua companhia. Devemos notar também que durante o sono a memória desperta, sem a participação do corpo, aquelas mesmas imagens que a alma recebeu em associação com o corpo. Isso fica claro pelo fato de que muitas vezes experimentamos essas imagens durante o sono, quando o corpo está em repouso. Assim como é possível pensar em água com sede e sem sede, também é possível pensar em ouro com ganância e sem ganância. O mesmo se aplica a outras coisas. Assim, se podemos discriminar desta forma entre um tipo de fantasia e outro, podemos então reconhecer a astúcia dos demônios. Devemos estar cientes, também, que os demônios também usam coisas externas para produzir fantasias, como o som das ondas ouvidas no mar. Quando nosso poder insensível é despertado de uma maneira contrária à natureza, ele promove enormemente o objetivo dos demônios e é um aliado em todos os seus desígnios malignos. Dia e noite, portanto, estão sempre tentando provocá-lo. E quando eles o veem amarrado pela gentileza, eles imediatamente tentam libertá-lo sob algum pretexto aparentemente justo. Assim, quando é violentamente despertado, eles podem usá-lo para seus vergonhosos propósitos. Portanto, ele não deve ser despertado por razões justas ou injustas, e não devemos entregar uma espada perigosa para aqueles muito prontamente enfurecidos com a ira, pois muitas vezes acontece que as pessoas ficam excessivamente agitadas por razões bastante triviais. Diga-me, por que você corre para a batalha tão rapidamente, se você está realmente acima de se preocupar com comida, posses e glória? Por que manter um cão de guarda se você renunciou a tudo? Se você fizer isso, e ele late e ataca outros homens, é claro que ainda há alguns pertences para ele guardar. Mas como eu sei que a ira destrói a oração pura, o fato de você não poder controlá-la mostra o quão longe você está de tal oração. Também estou surpreso que você tenha esquecido os santos. Davi que exclama, abre aspas, cessa a ira e põe de lado a tua ira. Fecha aspas. E Eclesiastes que nos exorta, abre aspas, tira a ira do teu coração e tira o mal da tua carne. Fecha aspas. E não aprendemos o mesmo com o misterioso e antigo costume de colocar os cães fora de casa durante a oração? Isso indica que não deve haver ira naqueles que oram. Abre aspas. Seu vinho é a ira das serpentes. Fecha aspas. É por isso que os nazarenos se abstiveram de vinho. É desnecessário insistir que não devemos nos preocupar com roupas ou comida. O próprio Salvador proíbe isso nos evangelhos, quando disse para não se preocupar com o que comer ou beber, ou com o que vestir. Tal ansiedade é uma marca dos gentios e incrédulos, que rejeitam a providência do Senhor e negam o Criador. Uma atitude desse tipo é totalmente errada para os cristãos, que acreditam que mesmo 2 pardais que são vendidos por 1 centavo estão sob os cuidados dos santos anjos. Os demônios, porém, depois de suscitar pensamentos impuros, passam a sugerir preocupações deste tipo, para que Jesus se afaste, por causa da multidão de preocupações em nossa mente. A palavra divina não pode dar fruto, sendo sufocada por nossos cuidados.
Vamos, então, renunciar a esses cuidados e lançá-los diante do Senhor, contentando-nos com o que temos no momento, e vivendo na pobreza, e vamos, dia após dia, nos livrarmos de tudo o que nos enche de autoestima. Se alguém pensa que é vergonhoso viver em farrapos, lembre-se de Paulo, que com frio e nudez, esperava pacientemente a coroa da justiça. O apóstolo comparou este mundo a uma competição em uma arena. Como então pode alguém revestido de pensamentos ansiosos correr para o prêmio da vocação celestial de Deus, ou lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo? Não vejo como isso é possível, pois assim como um corredor é obstruído e oprimido pelas roupas, também é o intelecto por pensamentos ansiosos, se de fato se diz que o intelecto está apegado ao seu próprio tesouro, pois foi dito, abre aspas, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Fecha aspas. Às vezes, os pensamentos são interrompidos e, às vezes, eles o interrompem. Os pensamentos maus cortam os bons pensamentos e, por sua vez, são cortados pelos bons pensamentos. O Espírito Santo, portanto, nota a qual pensamento damos prioridade e nos condena ou aprova de acordo. O que quero dizer é algo assim: me ocorre o pensamento de dar hospitalidade e é por amor do Senhor, mas quando o tentador ataca, esse pensamento é interrompido e, em seu lugar, ele sugere dar hospitalidade em prol da exibição. Mais uma vez, penso em dar hospitalidade para parecer hospitaleiro aos olhos dos outros. Mas este pensamento, por sua vez, é cortado quando surge um pensamento melhor, o que me leva a praticar esta virtude por amor do Senhor e não para ganhar a estima dos homens. Aprendemos, depois de muita observação, a reconhecer a diferença entre pensamentos angélicos, pensamentos humanos e pensamentos que vêm de demônios. O pensamento angélico está preocupado com a verdadeira natureza das coisas e com a busca de suas essências espirituais. Por exemplo, porque o ouro foi criado e espalhado como areia nas regiões mais baixas da terra, para ser encontrado apenas com muito trabalho e esforço. E como, quando encontrado, é lavado com água e entregue ao fogo, e então colocado nas mãos de artesãos que o moldam no castiçal do tabernáculo e nos incensários e vasos da qual, pela graça de nosso Salvador, o rei da Babilônia não bebê mais. O pensamento demoníaco, por outro lado, nem sabe, nem pode saber dessas coisas. Só pode sugerir descaradamente a aquisição de ouro físico, visando a riqueza e a glória que há de virá disso. Finalmente, o pensamento humano não busca adquirir ouro nem se preocupa em saber o que ele simboliza, mas traz à mente simplesmente a imagem do ouro, sem paixão e sem ganância. O mesmo princípio se aplica a outras coisas também. Há um demônio, conhecido como o enganador, que visita os irmãos especialmente ao amanhecer, e conduz o intelecto de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de casa em casa, fingindo que nenhuma paixão é despertada por tais visitas, mas então o intelecto passa a encontrar e conversar com velhos conhecidos mais longamente, e assim permite que seu próprio estado seja corrompido por aqueles que encontra. Aos poucos, ela se afasta do conhecimento de Deus, da santidade, e se esquece de sua vocação. Portanto, o solitário deve vigiar esse demônio, observando de onde ele vem e para onde vai, pois este demônio não faz este longo circuito sem propósito e ao acaso, mas porque ele deseja corromper o estado do solitário, de modo que seu intelecto, superexcitado por toda essa peregrinação e intoxicado por seus muitos encontros, possa cair imediatamente presa dos demônios da impureza, raiva ou abatimento, os demônios que, acima de todos os outros, destroem seu brilho inerente. Mas se realmente queremos entender a astúcia desse demônio, não devemos nos precipitar em falar com ele, ou contar aos outros o que está acontecendo, como ele está nos forçando a fazer essas visitas em nossa mente, e como ele está gradualmente conduzindo o intelecto até a morte, pois então ele fugirá de nós, pois não pode suportar ser visto fazendo isso, e, portanto, não compreenderemos nenhuma das coisas que estamos ansiosos para aprender. Mas, em vez disso, devemos permitir-lhe mais um dia, ou mesmo 2, para desempenhar seu papel, para que possamos aprender sobre sua falsidade em detalhes. Então, repreendendo-o mentalmente, o colocamos em fuga. Mas porque durante a tentação o intelecto fica turvo e não vê exatamente o que está acontecendo, faça o seguinte depois que o demônio se retirar. Sente-se e relembre na solidão as coisas que aconteceram, onde você começou e para onde foi, em que lugar você foi tomado pelo espírito de falta de castidade, abatimento ou raiva e como tudo aconteceu. Examine essas coisas com atenção e guarde-as na memória, para que então você esteja pronto para expor o demônio na próxima vez que ele se aproximar de você. Tente tornar-se consciente do ponto fraco em você mesmo, que ele escondeu de você, e você não o seguirá novamente.
Se você deseja enfurecê-lo, exponha-o imediatamente quando ele reaparecer e diga onde você foi primeiro, para onde depois, e assim por diante. Pois ele fica muito zangado e não pode suportar a desgraça. E a prova de que você falou com ele de forma eficaz é que os pensamentos que ele sugeriu deixaram. Pois ele não pode permanecer em ação quando está abertamente exposto. A derrota desse demônio é seguida por forte sonolência e morte, junto com uma sensação de grande frieza nas pálpebras, incontáveis bocejos e peso nos ombros. Mas se você orar intensamente, tudo isso é dispersado pelo Espírito Santo. O ódio contra os demônios contribui muito para nossa salvação e ajuda nosso crescimento em santidade. Mas não temos por nós mesmos o poder de nutrir esse ódio em uma planta forte, porque os espíritos amantes do prazer o restringem e encorajam a alma novamente a se entregar a seus velhos amores habituais. Mas essa indulgência, ou melhor, essa gangrena tão difícil de curar, o médico das almas cura abandonando-nos. Pois ele permite que passemos por algum sofrimento terrível noite e dia, e então a alma retorna ao seu ódio original e aprende como Davi a dizer ao Senhor. Abre aspas. Eu os odeio com ódio perfeito, eu os considero meus inimigos. Fecha aspas. Pois um homem odeia seus inimigos com ódio perfeito quando não peca nem em ato nem em pensamento, o que é um sinal de completo desapego. Agora, o que devo dizer sobre o demônio que torna a alma obtusa? Pois tenho medo de escrever sobre ele, como, ao se aproximar, a alma se afasta de seu próprio estado e se despoja da reverência e do temor de Deus, não mais considerando o pecado como pecado, ou a maldade como maldade, considera o julgamento e a punição eterna do inferno como meras palavras, rei do fogo que faz a terra tremer, e, embora supostamente confesse a Deus, não tem compreensão de seus mandamentos. Você pode bater no peito quando tal alma se aproximar do pecado, mas isso não faz caso. Você recita a escritura, mas ela é totalmente indiferente e não ouve. Você aponta sua vergonha e desgraça entre os homens, e ela te ignora, como um porco que fecha os olhos e dispara através de uma cerca. Esse demônio penetra na alma por meio de pensamentos persistentes de autoestima, e a menos que aqueles dias sejam abreviados, nenhuma carne será salva. Este é um daqueles demônios que raramente se aproximam dos irmãos que vivem em uma comunidade. A razão é clara. Quando as pessoas ao nosso redor caem no infortúnio, ou são afligidas por doenças, ou estão sofrendo na prisão, ou encontram uma morte súbita, esse demônio é expulso, pois a alma precisa apenas experimentar até mesmo um pequeno remorso ou compaixão e a insensibilidade causada pelo demônio é dissolvida. Nós, solitários, carecemos dessas coisas, porque vivemos no deserto e as doenças são raras entre nós. Foi para banir esse demônio especialmente que o Senhor nos ordenou nos evangelhos que chamássemos os enfermos e visitássemos os presos. Pois ele diz, abre aspas, eu estava doente e vocês me visitaram. Fecha aspas. Mas você deve saber disso. Se um anacoreta cair com este demônio, ainda assim, não admite pensamentos impuros, ou deixa sua cela por apatia. Isso significa que ele recebeu a paciência e o autodomínio que vem do céu, e é abençoado com desapego. Por outro lado, aqueles que professam praticar a piedade, mas preferem lidar com as pessoas do mundo, devem estar em guarda contra esse demônio. Tenho vergonha de falar ou escrever mais sobre ele. Todos os demônios ensinam a alma a amar o prazer. Apenas o demônio do abatimento se abstém de fazer isso, visto que ele corrompe os pensamentos daqueles em que entra, cortando todo o prazer da alma e secando por meio do abatimento. Pois como diz a Escritura, os ossos dos abatidos ficaram secos. Agora, se esse demônio ataca apenas em grau moderado, ele torna o anacoreta mais resoluto, pois ele o encoraja a não buscar nada mundano e a evitar todos os prazeres. Mas quando o demônio permanece por mais tempo, ele encoraja a alma a desistir ou a força a fugir. Até mesmo Jó foi atormentado por esse demônio, e foi por isso que ele disse, abre aspas, porém não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Fecha aspas. O símbolo desse demônio é a vidora. Quando usado com moderação para o bem do homem, seu veneno é um antídoto contra o de outras criaturas peçonhentas, mas quando ingerido em excesso mata quem o ingerir. Foi a esse demônio que Paulo entregou o homem em Corinto que havia caído em pecado. É por isso que ele rapidamente escreveu novamente aos Coríntios, dizendo para confirmarem o seu amor para com ele, para que ele não fosse engolido por muito desânimo. Ele sabia que esse espírito, em perturbar os homens, também pode ocasionar o verdadeiro arrependimento. Foi por esta razão que São João Batista deu o nome de filhos de víboras àqueles que eram instigados por este espírito a buscar refúgio em Deus, dizendo, abre aspas,
Quem vos avisou para fugir em relação às paixões e pensamentos da ira que virá? Produzam, então, frutos que testificam de seu arrependimento, e não pensem que vocês podem apenas dizer dentro de si mesmo que nosso pai é Abraão. Fecha aspas. Mas se um homem imita Abraão e deixa seu país e parentes, ele se torna mais forte do que esse demônio. Aquele que tem domínio sobre seu poder insensível, também tem domínio sobre os demônios. Mas todo aquele que é escravo dela é um estranho à vida monástica e aos caminhos de nosso Salvador, pois como Davi disse do Senhor, abre aspas, ele ensinará os seus caminhos aos mansos. Fecha aspas. O intelecto do solitário é difícil de ser capturado pelo demônio, pois ele se refugia na terra da gentileza. Quase não existe outra virtude que os demônios temem tanto quanto a gentileza. Moisés possuía essa virtude, pois foi chamado de muito manso, acima de todos os homens, e Davi mostrou que isso torna os homens dignos de serem lembrados por Deus quando disse, Senhor, lembra-te de Davi e de toda a sua mansidão. E o próprio Salvador também nos ordenou que o imitássemos em sua gentileza, dizendo, abre aspas, aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Fecha aspas. Agora, se um homem se abstém de comida e bebida, mas fica furioso por causa de maus pensamentos, ele é como um navio navegando em mar aberto com um demônio como piloto. Portanto, devemos manter este cão de guarda sob controle cuidadoso, treinando para destruir apenas os lobos e não devorar as ovelhas, e para mostrar a maior gentileza para com todos os homens. Em toda a gama de pensamentos maus, ninguém é mais rico em recursos do que a autoestima, pois pode ser encontrado em quase toda parte, como algum astuto traidor em uma cidade, abre os portões para todos os demônios. Portanto, isso rebaixa muito o intelecto do solitário, enchendo de muitas palavras e noções, e poluindo as orações pelas quais ele tenta curar todas as feridas de sua alma. Todos os outros demônios, quando derrotados, se combinam para aumentar a força desse pensamento maligno, e através do portal da autoestima, todos eles ganham entrada na alma, tornando assim o último estado de um homem pior do que o primeiro. A autoestima, por sua vez, dá origem ao orgulho, que lança do céu à terra o mais alto dos anjos, o selo da imagem de Deus e a coroa de toda a beleza. Portanto, afaste-se rapidamente do orgulho e não se preocupe com ele. Caso você entregue sua vida aos outros e sua substância aos impiedosos, o demônio é expulso pela oração intensa e por não fazer ou dizer qualquer coisa que contribua para o senso de sua própria importância. Quando o intelecto do solitário atinge um pequeno grau de desapego, ele monta no cavalo da autoestima e imediatamente cavalga para as cidades, preenchendo-se com os generosos elogios concedidos à sua reputação. Mas por Deus, na providência, o espírito da impureza agora o confronta e o fecha em chiqueiro de dissipação. É para ensiná-lo a ficar na cama até que esteja completamente recuperado e a não agir como um paciente desobediente que, antes de estar totalmente curado de sua doença, começa a fazer caminhadas, banhos e assim adoece novamente. Vamos sentar e manter nossa atenção fixada em nós mesmos, para que possamos avançar na santidade e resistir ao vício com mais força. Despertados dessa forma para o conhecimento espiritual, adquiriremos uma visão contemplativa de muitas coisas, e ascendendo ainda mais alto, receberemos uma visão mais clara da luz de nosso Salvador. Não posso escrever sobre todas as vilanias dos demônios, e sinto vergonha de falar deles longamente e em detalhes, por medo de prejudicar os mais simplórios entre meus leitores. Mas deixe-me contar a você sobre a astúcia do demônio da impureza. Quando um homem adquiriu desapego na parte apetitiva de sua alma e pensamentos vergonhosos esfriam dentro dele, esse demônio imediatamente sugere imagens de homens e mulheres brincando uns com os outros e torna o solitário um espectador de atos e gestos vergonhosos. Mas essa tentação não precisa ser permanente, pois a oração intensa, uma dieta muito frugal, junto com as vigílias e o desenvolvimento da contemplação espiritual, afasta-a como uma nuvem de luz. Há ocasiões em que esse demônio astuto até toca a carne, inflamando ao desejo descontrolado, e inventa inúmeros outros truques que não precisam ser descritos. Nosso poder insensível também é uma boa defesa contra esse demônio. Quando dirigido contra pensamentos malignos desse tipo, tal poder enche o demônio de medo e destrói seus desígnios. E este é o significado da declaração. Abre aspas. Irai-vos e não pequeis. Fecha aspas. Essa raiva é um remédio útil para a alma em tempos de tentação. O demônio da raiva emprega tânticas semelhantes às do demônio da impureza.
pois eles sugerem imagens de nossos pais, amigos ou parentes, sendo insultados gratuitamente, e assim excita nosso poder insensível, fazendo-nos dizer ou fazer algo perverso para aqueles que aparecem em nossas mentes. Devemos estar em guarda contra essas fantasias e expulsá-las rapidamente de nossa mente, pois se flertarmos com elas, se nos divertirmos durante a oração, pessoas com tendência à raiva são especialmente propensas a cair nessas tentações, e se eles fizerem, então, eles estão longe da oração pura e do conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Como ovelhas de um bom pastor, o Senhor deu ao homem intelectos deste mundo presente, pois está escrito, abre aspas, Ele deu intelecção ao coração de cada homem. Fecha aspas. Para ajudar o homem, ele deu-lhe poder e desejo insensivos, de modo que com o primeiro ele pode afastar intelectos semelhantes aos dos lobos, enquanto com o segundo ele pode cuidar das ovelhas com amor, embora esteja frequentemente exposto a chuvas e ventos. Além disso, Deus deu ao homem a lei, para que ele apacentasse as ovelhas. Ele deu a ele pastos verdes e água refrescante, um saltério e harpa, uma vara e um cajado. Desta forma, ele coleta feno das montanhas, e é alimentado e vestido, pois está escrito, abre aspas, quem alimenta gado e não bebe seu leite. Fecha aspas. Portanto, o solitário deve guardar este gado noite e dia, certificando-se de que nenhum dos cordeiros seja capturado por feras ou caia nas mãos de ladrões. Se isso acontecer em algum vale, ele deve imediatamente arrebatar a criatura da boca do leão ou do urso. O que significa os cordeiros serem pegos por feras? Significa que, quando pensamos em nosso irmão, nos alimentamos de ódio. Quando pensamos em uma mulher, somos movidos por uma luxúria vergonhosa. Quando pensamos em ouro e prata, ficamos cheios de ganância. E da mesma forma, quando pensamos nos dons recebidos de Deus, nossa mente se enche de autoestima. O mesmo acontece com as outras inteligências, se forem dominadas pelas paixões. Devemos não apenas vigiar esse rebanho durante o dia, mas também vigiá-lo à noite, pois por ter fantasias de coisas vergonhosas e más, podemos perder algumas das ovelhas que nos foram confiadas. E este é o significado das palavras de Jacó. Abre aspas. Não vos trouxe uma ovelha que foi apanhada por feras. Eu ficava ressecado com o calor durante o dia, e com frio da geada à noite, e o sono fugia de meus olhos. Fecha aspas. Se uma certa indiferença nos dominar como resultado de nossos esforços, devemos escalar um pouco a rocha do conhecimento espiritual e tocar a harpa, tocando as cordas com as habilidades desse conhecimento. Apacentemos nossas ovelhas abaixo do Monte Sinai, para que o Deus dos nossos pensamentos nos fale também do mato e nos mostre a essência interna dos sinais e maravilhas. Nossa natureza espiritual, que se tornou morta por causa da maldade, é ressuscitada mais uma vez por Cristo por meio da contemplação de todas as idades da criação. E através do conhecimento espiritual que ele dá de si mesmo, o Pai levanta a alma que morreu pela morte de Cristo. E este é o significado da declaração de Paulo. Abre aspas. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Fecha aspas. Quando o intelecto abandonou seu estado decaído e adquiriu o estado de graça, então, durante a oração, ele verá sua própria natureza como uma safira ou a cor do céu. Nas Escrituras, isso é chamado de reino de Deus que foi visto pelos anciãos no Monte Sinai. Dos demônios imundos, alguns tentam o homem na medida em que ele é homem, enquanto outros o perturbam na medida em que ele é um animal irracional. As primeiras, quando se aproximam de nós, nos sugerem noções de autoestima, orgulho, inveja ou censura, noções pelas quais os animais não racionais não são afetados. Enquanto o segundo, ao se aproximar, desperta força e desejo insensivos de maneira contrária à natureza. Pois essas paixões são comuns a nós e aos animais, e estão ocultas sob nossa natureza racional e espiritual. Por isso o Espírito Santo diz sobre os pensamentos que vêm aos homens na medida em que são homens. Abre aspas. Eu disse, vocês são deuses, e todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como homens e cairão como um dos príncipes. Fecha aspas. Mas o que ele diz dos pensamentos que se despertam nos homens de forma não racional? É dito. Abre aspas. Não seja como o cavalo e a mula, que não têm entendimento, cuja boca deve ser controlada com freio para o caso de te atacarem. Fecha aspas. E ao mesmo tempo. Abre aspas. A alma que pecar, essa morrerá. Fecha aspas. É claro que, na medida em que morremos como homens, somos sepultados pelos homens, mas na medida em que somos mortos ou caímos como animais não racionais, somos devorados por abutres e corvos que rolam sem sangue.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando um dos inimigos se aproxima de você e o fere, e você deseja devolver a espada, faça o seguinte: analise em você o pensamento pecaminoso que te feriu, o que é, em que consiste, e o que há nele, aflige especialmente o intelecto. Suponha, por exemplo, que um pensamento cheio de avareza seja sugerido a você. Faça a distinção entre os elementos componentes. O intelecto que aceitou o pensamento, o intelecto do ouro, o próprio ouro e a paixão da avareza. Então pergunte, em qual deles consiste o pecado? É o intelecto. Mas como então o intelecto pode ser a imagem de Deus? É a intelecção do ouro? Mas que pessoa sensata diria isso? Então o ouro em si é o pecado. Nesse caso, por que foi criado? Segue-se, então, que a causa do pecado é o quarto elemento, que não é uma realidade objetiva, nem a intelecção de algo real, mas é um certo prazer nocivo que, uma vez escolhido livremente, compele o intelecto a fazer mau uso do que Deus criou. É esse prazer que a lei de Deus nos ordena eliminar. Agora, ao investigar o pensamento dessa maneira e analisá-lo em seus componentes, ele será destruído, e o demônio levantará voo assim que sua mente for elevada a um nível superior por meio desse conhecimento espiritual. Mas antes de usar sua própria espada contra ele, você pode escolher primeiro usar sua funda contra ele. Em seguida, tire uma pedra da bolsa de pastor e atire-a, fazendo as seguintes perguntas. Como é que os anjos e os demônios afetam o nosso mundo enquanto nós não afetamos os seus mundos? Pois não podemos aproximar os anjos de Deus, e não podemos tornar os demônios mais impuros. E como Lúcifer, a estrela da manhã, foi lançado ao chão, de acordo com Isaías capítulo 14, versículo 12, fazendo ferver como um caldeirão de bronze, perturbando a todos por sua maldade e procurando governar sobre todos. A compreensão dessas coisas fere gravemente o demônio e coloca todas as suas tropas em fuga. Mas isso só é possível para aqueles que foram em alguma medida purificados e ganharam uma certa visão das essências internas das coisas criadas, ao passo que os impuros não têm percepção dessas essências e, mesmo que tenham sido ensinados por outros como enganar o inimigo, fracassarão por causa das grandes nuvens de poeira e da turbulência despertada por suas paixões na hora da batalha. Pois as tropas do inimigo devem ser silenciadas, para que somente Golias possa enfrentar nosso Davi. Em combate com todos os pensamentos impuros, então, vamos usar esses dois métodos: análise do pensamento que nos ataca, e fazer perguntas sobre as essências internas. Sempre que pensamentos impuros são expulsos rapidamente, devemos tentar descobrir por que isso aconteceu. O inimigo falhou em nos subjugar porque não havia possibilidade do pensamento da ideia de pão persistir em um homem faminto por causa de sua fome, e a ideia de água em um homem sedento por causa de sua sede. Então as ideias das coisas materiais e dos pensamentos vergonhosos que se seguem ao excesso de comida e bebida persistem em nós por causa das paixões. O mesmo se aplica a pensamentos de autoestima e outras ideias. Não é possível que um intelecto sufocado por tais ideias apareça diante de Deus e receba a coroa da justiça. É sendo arrastado por tais pensamentos que o miserável intelecto, como o homem dos evangelhos, recusa o convite à ceia do conhecimento de Deus, e o homem que foi amarrado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores foi vestido com uma vestimenta tecida com esses pensamentos, e então foi julgado pelo Senhor, que o convidou a não ser digno da festa de casamento. Pois a verdadeira veste nupcial é o desapego da alma deiforme que renunciou aos desejos mundanos. Nos textos sobre a oração, é explicado por que insistir em ideias de objetos sensoriais destrói o verdadeiro conhecimento de Deus. Como afirmamos no início, existem 3 grupos principais de demônios que se opõem a nós na prática da vida ascética, e depois deles segue todo o exército do inimigo. Esses 3 grupos lutam na linha de frente, com pensamentos impuros, seduzem nossas almas para o mal. São os demônios postos sobre os apetites da gula, os que nos sugerem pensamentos avarentos e os que nos incitam a buscar a estima dos homens. Se você anseia por oração pura, fique atento ao seu poder incisivo, e se você deseja autodomínio, controle sua barriga, e não se encha nem mesmo de pão e água. Esteja vigilante na oração e evite todo rancor. Deixe os ensinamentos do Espírito Santo estar sempre com você, e use as virtudes como suas mãos para bater as portas das Escrituras. Então, o desapego do coração surgirá dentro de você. Durante a oração, você verá o seu intelecto brilhar como uma estrela. Um monge sempre deve agir como se fosse morrer no dia seguinte. No entanto, ele deve tratar seu corpo como se fosse viver por muitos anos.
O primeiro corta a inclinação para a indiferença e torna o monge mais diligente. A segunda mantém seu corpo são e seu autocontrole bem equilibrado. Aquele que alcançou o conhecimento espiritual e desfrutou do deleite que dele advém, não mais sucumbirá ao demônio da autoestima, mesmo quando ele lhe oferece todas as delícias do mundo, pois o que o demônio poderia prometer a ele que seja maior do que a contemplação espiritual. Mas, enquanto não experimentamos este conhecimento, vamos nos dedicar avidamente à prática das virtudes, mostrando a Deus que nosso objetivo em tudo é atingir o conhecimento dele. Devemos examinar os caminhos dos monges que nos precederam e alcançar nosso propósito seguindo seu exemplo. Um de seus muitos conselhos úteis é que uma dieta frugal e equilibrada, acompanhada pela presença do amor, rapidamente traz um monge ao porto do desapego. Certa vez, visitei Santo Macários ao meio-dia e, ardendo de sede intensa, pedi um copo d'água. Mas ele disse, abre aspas, fique satisfeito com a sombra, pois neste momento há muitos viajantes que carecem até mesmo disso. Fecha aspas. Então, enquanto eu lhe contava minhas dificuldades em praticar o autodomínio, ele disse, abre aspas, anime-se, meu filho, pois durante os 20 anos inteiros eu mesmo nunca me enchi de pão, água ou sono, mas medi cuidadosamente o meu pão e a minha água e dormi um pouco apoiando-me um pouco contra a parede. Fecha aspas. Leituras espirituais, vigílias e orações trazem estabilidade ao intelecto.